Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Reis. O reinado de Aviam ben Rehavam. Nós lemos que o pai de Aviam, Rehavam, fez techuvá na sua velhice depois que Shishak atacou Jerusalém. No entanto, a techuvá de Rehavam não foi totalmente sincera, pois foi motivada pelo medo do inimigo. Além disso, embora o próprio Rehavam tenha parado de servir a ídolos, ele permitiu que seu filho Aviam continuasse a adoração de ídolos com a qual ele tinha originalmente sido educado. Por fim, Aviam foi influenciado a servir aos ídolos por sua mãe Maachá. O Passuque a chama de Maachá, a filha de Avshalom. Não temos certeza se isso se refere ou não ao filho de David, Avshalom. Uma mulher corrompida. Ela adorava um certo ídolo da maneira mais repugnante e imoral possível. Então Aviam era um adorador de ídolos porque essa foi sua educação. Os Pessuquim falam dele. Ele cometeu todos os pecados de seu pai Rehavam e seu coração não era perfeito com Hashem, como o de David tinha sido. Ele se tornou um rei pelos méritos de seu antepassado David. Normalmente o Passuque descreve um rei perverso como ele fez o que era mal aos olhos de Hashem. Por que não diz isto sobre Aviam ben Rehavam? Porque ele não tinha um caráter perverso e não queria irritar Hashem. Pelo contrário, ele tinha medo de Hashem, agindo erroneamente mais por um hábito empeçado, pois foi educado assim durante toda a sua vida. Ele nunca introduziu novos tipos de pecados, ao contrário de seu pai Rehavam, que introduziu a adoração de ídolos no reino de Eudá, e Yeravam, que trouxe para o reino de Israel. A próxima história nos mostra que Aviam realmente tinha méritos. Uma história de Divrei Ayamim, a guerra entre Aviam e Yeravam. Aviam era um general experiente, pois ocupava a posição de comandante em chefe do exército sob o governo de seu pai Rehavam. Ele achava que, por meio de um ataque ao reino de Israel, ele o colocaria de volta sob seu controle. Aviam mobilizou 400.000 soldados e os conduziu ao território da Shevet Efraim. Yeravam respondeu convocando um exército 2 vezes maior que o de Aviam. Antes de seu ataque, ele escalou o topo de uma montanha e fez um discurso inflamado para seu exército, justificando seu motivo para a guerra. Aviam anunciou: todos vocês sabem como o outro reino se distanciou do nosso. E Yeravam ben Navat, um servo do rei Shelmo, rebelou-se contra seu mestre. Pessoas malvadas se juntaram a ele. Eles se separaram do jovem de coração mole, Rehavam. Aviam distorceu um pouco a verdade. Yeravam não foi feito rei por pessoas malvadas, mas pelo profeta Ahiá. Direcionando-se ao reino rival, Aviam exclamou: vocês pensam que são fortes porque têm tantos soldados, mas isso não irá ajudá-los. Vocês são culpados de adorar os bezerros de ouro que seu rei Yeravam instituiu. Vocês impediram que os Coanim e os Leviim realizassem o serviço de Hashem e deixaram qualquer pessoa que desejasse ser um sacerdote realizar o serviço para os bezerros. Os Coanim e Leviim já se mudaram para o nosso reino. Aviam exagerou. Ele criticou todos os Bnei Israel por adorarem imagens, enquanto havia, na verdade, muitos judeus justos. Aviam declarou orgulhosamente: nós, por outro lado, reconhecemos Hashem como nosso Deus, nós nos conduzimos de acordo com a lei da Torá. Nossos Coanim e Leviim são apenas da Shevet Levi. Os Coanim oferecem ketoret, incenso para Hashem e sacrifícios de olá no altar do Beit HaMikdash todas as manhãs e tardes. Eles colocam semanalmente os lechem apanim, pão multifacetado, no shulchan e acendem a menorá todas as noites.
nós observamos os mandamentos de Hashem que vocês abandonaram. Portanto, Hashem está conosco. Seus Koanim estão nos guiando, soprando as trombetas como a Torá ordena. Hashem nos dará sucesso. Não tentem lutar contra Hashem, Bnei Israel, porque vocês não terão sucesso. Essa parte do discurso de Aviam é interessante. Ela nos mostra que Aviam culpou outro reino por adorar bezerros, enquanto em seu reino a Torá era a lei oficial, e as imagens que muitos de seus súditos serviam. Para isso, Aviam tinha muitas desculpas dizendo que ele e seus súditos não fizeram nada de errado. Essa é a natureza humana. Uma coisa é clara, Aviam confiava sinceramente na ajuda de Hashem, e pelo menos oficialmente ele foi à guerra pela honra de Hashem. Ele queria fazer o povo do outro reino voltar ao verdadeiro serviço de Hashem no Beit HaMikdash. O discurso de Aviam foi relatado ao exército do inimigo, no entanto, nem Yeravam, nem seus soldados ficaram com medo, pois estavam confiantes na vitória. Primeiro, seu exército era 2 vezes maior do que o exército de Aviam. Segundo, eles prepararam uma emboscada atrás do exército de Eudá, e Yeravam deu ordens para atacar. Instantaneamente, o pequeno exército de Eudá viu-se rodeado por massas de inimigos por todos os lados. Na grande angústia, os soldados de Eudá clamaram a Hashem. Os Koanim soaram as trombetas. Hashem, em sua bondade, realizou milagres para os soldados de Eudá pelo mérito de terem acreditado nele. Eles dominaram o exército de Israel, matando 500.000 soldados, mais da metade do contingente, o resto dispersou. Como resultado da guerra, Aviam ganhou o controle de várias cidades no reino de Israel, incluindo Beitel, mas ele se esqueceu de destruir o bezerro de ouro que estava lá, apesar de suas boas intenções anteriores. Além disso, Aviam pecou gravemente em outro assunto. Após a batalha, ele deveria ter entregado os corpos dos soldados inimigos mortos ao reino de Israel para o enterro. Em vez disso, ele cruelmente reteve os cadáveres até que se decompusesse. Uma vez que esses soldados não podiam mais serem identificados, as esposas não tinham permissão para se casar novamente pelo resto de suas vidas. É proibido para uma judia se casar novamente se for incerto se seu marido está morto ou não. Por causa de todos esses pecados, além da adoração de ídolos, Hashem puniu Aviam com doença. Ele morreu muito jovem, tendo sido rei por menos de 3 anos. O fim de Yeravam, rei de Israel. A batalha contra Eudá enfraqueceu severamente o reino de Yeravam. Ele nunca recuperou sua força anterior. 2 anos depois, Yeravam morreu. Seu filho Nadav o sucedeu. O reinado do rei Asa sobre Eudá. Enquanto Yeravam ainda era rei em Israel, o filho de Aviam, Asa, foi coroado rei de Eudá. Asa cresceu cercado por vários adoradores de ídolos, incluindo seu pai e sua mãe e sua avó Maachá, a célebre rainha-mãe do país. A morte prematura de seu filho não ajudou a despertá-la para Techuvá. Em vez disso, ela continuou suas práticas idólatras e morais. Mesmo assim, Asa tinha um coração puro e traços de caráter perfeitos. Ele era totalmente devotado a Hashem e ciente de que sua própria família, assim como a multidão, agia contra a lei da Torá. Assim que se tornou rei, ele proclamou que todos deveriam servir apenas a Hashem. Todas as imagens deveriam ser destruídas. Ele fez cumprir a lei da Torá, enviando policiais e inspetores que limparam a terra de toda adoração de ídolos. Este rei fez um trabalho muito bom, conseguindo destruir as imagens e árvores idólatras da terra. Ele nem mesmo permitiria que as pessoas mais poderosas e influentes mantivessem suas imagens. Quando sua avó, a rainha Maachá, se recusou a se livrar de sua imagem horrível, ele a baniu de sua posição elevada. A estátua que ela adorava ele destruiu e queimou. Suas cinzas ele jogou no rio Kidron. Ele não as espalhou em um campo onde pudessem beneficiar o solo. É proibido ter qualquer benefício dos ídolos. O único ponto em que o rei Asa falhou
foi que ele não conseguiu impedir as pessoas de oferecer Korbanot em Bamut, altares particulares. O rei explicava repetidamente que isso era proibido depois que o Beit HaMikdash foi construído. Embora seus inspetores tenham demolido todas as Bamut que puderam encontrar, o povo conseguiu reconstruí-las com a mesma rapidez. Esse hábito era tão enraizado neles que eles se recusavam em aceitar que isso era errado. Todas as manhãs os judeus ofereciam um corbã em seus altares particulares, antes mesmo de comer. Se não fizessem isso, não eram considerados religiosos, da mesma forma que alguém hoje não tomaria o café da manhã antes de rezar. Vemos que sua intenção era Lechem Shamaim, para servir a Hashem. A verdade é que os sacrifícios e oferendas em Bamut, fora do Beit HaMikdash, eram uma verá, pecado muito grave. Mas, quando Asa viu que o povo teimosamente ignorava seu protesto, ele parou. Ele imaginou: se eu forçá-los, eles podem ficar tão infelizes que voltarão à idolatria, o que é pior. Será melhor se eu for devagar com eles. Enquanto isso, irei me concentrar e desarraigar todos os ídolos. Hashem recompensou a retidão de Asa, dando paz à terra por 10 anos. Não houve rebeliões dentro do país, nem houve ataques de inimigos de fora. Depois de 10 anos, Hashem testou a confiança de Asa nele. A guerra contra Zerar, o Cush. Um inimigo dos judeus chamado Zerar, o Cush, etíope, conseguiu reunir 1 milhão de soldados. Que exército enorme e assustador era aquele! Além disso, Zerar também tinha 300 bigas à sua disposição. Mesmo quando o rei Asa convocou todos os seus soldados, o número total deles era inferior a 600 mil. Os dois exércitos se juntaram em um vale. Esse foi um teste celestial para Asa. Ele perderia as esperanças? Ele reclamaria que merecia um tratamento melhor de Hashem por servi-lo fielmente por 10 anos? Ou será que ele, Hasve Shalom, perderia a fé em Hashem e talvez até se voltasse para outros deuses além de Hashem? Felizmente, o tzadik Asa passou no teste. Ele não perdeu seu bitachon nem por um momento, apesar da situação aparentemente desesperadora. Virando-se para Hashem, ele implorou: Hashem, diante de ti não há diferença entre um exército grande ou pequeno. Ajude-nos, Hashem, nosso Deus, pois estamos lutando por sua honra. Mostra-nos os seus milagres para que o seu nome seja santificado. O Senhor não precisa da ajuda de seres humanos. Por favor, acabe com o inimigo. Hashem recompensou a confiança de Asa sem lutar. Asa venceu o exército Cush, que fugiu para salvar suas vidas, com os soldados de Eudá em seu encalço. A vitória também trouxe muito butima para os judeus. Nessa batalha, Asa também tinha o Zehut da Tefilá de Moshe Rabbeinu. Moshe previu essa situação e em seu último dia rezou: Ouça, ó Hashem, a voz do rei de Eudá. Segundo Urashi em Devarim 33:7. O Butim incluía tesouros de Shishak, o rei do Egito. Havia roubado do avô de Asa. Rehavam. Zerah roubou estes tesouros de Shishak. Asa agora recuperava o ouro, prata e os outros objetos de valor inestimável, alguns dos quais haviam sido roubados dos tesouros do Beit HaMikdash. Após a guerra, Hashem enviou um navio com o nome de Azarial ben Oded para encorajar Asa a livrar Eretz Israel de todos os vestígios da adoração de ídolos. Asa levou a mensagem a sério, dobrando os seus esforços para purificar completamente a terra. Ele reuniu a nação e fez um tratado com os judeus, no qual prometiam servir plenamente a Hashem. Foi uma ocasião alegre, acompanhada pelo toque de trombetas e sacrifícios de muitos korbanot no Beit HaMikdash. Por que o livro de Melachim não continua com a história do reino de Israel? Esperaríamos que o livro de Melachim, nesse ponto, retornasse ao reino de Israel e nos contasse sobre Nadav, o filho de Yeravam, que assumiu o reino de seu pai. Em vez disso, o livro pula a história de seu reinado e do próximo rei de Israel, Baasha, que seguiu Nadav,
continuando com a história da vida de Asa, o rei de Eudá. Por quê? O rei Asa era completamente justo em sua juventude, mas cometeu alguns erros na velhice. Ao ler sobre as duas partes juntas da vida de Asa, podemos compará-las melhor. O próximo capítulo, portanto, mencionará o rei Baasha de Israel em conexão com a história de Asa, embora iremos ler os detalhes de como Baasha se tornou o rei de Israel somente mais tarde. O rei Asa faz um acordo com o rei de Aram contra Baasha, rei de Israel. Todos os Bnei Israel, incluindo aqueles do reino das 10 tribos, perceberam que Asa era um tzadik especial. Alguns judeus do reino de Israel então se mudaram para o reino de Eudá. O rei Baasha, que assumiu o trono de Israel após a morte de Nadav, filho de Yeravam, temia perder cada vez mais seus súditos para Asa. Baasha e Asa travaram várias batalhas menores. Hashem não protegeu Asa desses ataques porque ainda havia Bamote em seu reino. Para evitar que seus súditos fossem para o reino de Eudá, Baasha recorreu a medidas drásticas. Ele começou a construir uma torre alta perto de Jerusalém. Ele planejou colocar soldados lá e ordenar que atirassem pedras em qualquer um do reino de Israel que fosse pego tentando entrar em Jerusalém por meio da torre. Baasha obteria o controle de todo o tráfego de entrada e saída do reino de Eudá. O rei Asa sentiu que sua independência estava sendo ameaçada. Ele estava convencido de que Baasha em breve tentaria dominar todo o seu reino. Asa estava assustado. Ele não achava que seria capaz de resistir a um ataque do rei de Israel. Por que Hashem levou Tzadik Asa a uma situação tão assustadora? Esse foi mais um teste desafiando Asa a fortalecer sua fé e confiança em Hashem. Mesmo que Asa soubesse que o exército do reino de Israel era muito maior, ele não tinha chances naturais de vencer uma batalha. Esperava-se que ele implorasse a Hashem de todo o coração para salvá-lo do ataque de Baasha. Mas, em vez disso, Asa entrou em pânico e pediu ajuda ao rei Arami Ben-Hadad. Para garantir que Ben-Hadad cooperasse, Asa enviou-lhe um grande suborno. Consistia em prata e ouro que ele havia saqueado de Zerah, o Cush, que havia sido originalmente roubado do Beit HaMikdash, bem como dinheiro de seu próprio tesouro. Uma delegação do rei Asa viajou para Damasek, a capital de Aram, a nordeste de Eretz Israel, e deu a Ben-Hadad a seguinte mensagem em nome do rei judeu: Baasha, o rei de Israel, me atacou. Sei que existe um tratado entre você e ele, mas lembre-se de que também existe um antigo tratado entre meu pai e o seu. Portanto, você também tem uma obrigação para comigo. Além disso, leve em consideração meu suborno de prata e ouro. Vemos o quanto, ou melhor, quão pouco, valia um tratado com os reis não-judeus. Era tão comum eles quebrarem o tratado com alguém se recebessem dinheiro da parte interessada, que Asa nem hesitou em descrever o dinheiro como suborno. Ele nem achou necessário usar uma expressão mais refinada, como mandei um presente para você. Os mensageiros de Asa pediram a Ben-Hadad, por favor, quebre seu tratado com Baasha, rei de Israel, e junte-se ao nosso lado. Ben-Hadad ficou lisonjeado porque o rei de Eudá se voltou para ele. Ele foi além de meramente atender ao pedido de Asa para cancelar seu tratado com Baasha. Na verdade, Ben-Hadad enviou seus soldados para atacar várias cidades no reino de Israel. Baasha estava com tanto medo de um ataque em grande escala do rei de Aram que ordenou aos seus soldados que abandonasse a torre perto de Jerusalém. Os soldados retiraram-se para sua capital, Tirzá. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.